Vamos ensinar mais uma de nossas aulas e vamos continuar com o tema dessa semana, que é em relação às sociedades pré-colombianas. Eu já havia afirmado para vocês que, no caso, sociedade pré-colombiana seria, no caso, os povos que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Por isso que veio o termo pré-colombiano. Hoje eu vou citar, no caso, uma delas, que vocês sabem que são os Incas, os Maias e os Astecas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os próprios Astecas. Se algum dia você for para a cidade de Puebla, que fica no México, talvez você passe por uma colina. Nessa colina você vai olhar lá no alto, tem uma igreja. E nessa colina você vai encontrar o quê? A maior pirâmide do mundo. Ela é até mesmo maior que a pirâmide de Gizé. Só que não em altura, mas sim em volume. Tá? A pirâmide latina é muito maior em termos do que de volume. Estruturalmente ela é semelhante à pirâmide do Sol. Também encontrada no México, que é considerado o quê? A terceira maior. Os arqueólogos, eles têm estudado essa pirâmide, eles afirmam que, no caso, ela foi construída há 2.300 anos atrás e abandonado entre os séculos 7 e 8, por motivos ainda desconhecidos. No caso, essa pirâmide, ela foi descoberta não faz tanto tempo, porque ela estava totalmente coberta de uma vegetação. E essa vegetação cresceu ali graças ao quê? Ao material com que ela foi construída, que é um tipo de argila. E isso também eu acho que pode ter até ajudado para que essa pirâmide não tivesse sido destruída, como outras grandes obras que nós vimos das próprias civilizações. No caso, os astecas, eles não surgiram na América Central. Eles devem ter vindo de outra região mais ao norte. Inicialmente, eles tinham práticas nômades. Quando os espanhóis chegaram em 1519, o Império tinha 38 províncias, que não sei se vocês sabem, província seria a mesma coisa que estado. E o número total de habitantes chegava a 1 milhão. 1 milhão de pessoas era composta pelo Império Azteca, sendo que 300 mil viviam na maior cidade, que seria Tenochtitlan, que tinha o quê? 300 mil habitantes. Então, os astecas adotaram o quê? A vida urbana. A capital asteca estendia-se por milhares de hectares de ilhas e terras pantanosas, e que 200 anos de uma labuta gigantesca haviam transformado uma rede geométrica do que? De canais, ruas e praças. Uma verdadeira Veneza, ligando o que? As margens por 3 passagens elevadas. O povo asteca ganhou novos hábitos com uma grande rapidez. São cidadãos agora, tinham livros, escolas, acho que muita gente não ia gostar, né? Ofícios variados, quando a gente fala ofício, está falando em profissões, e uma vida ritualista muito intensa. A vida religiosa deles era muito intensa, era um dos elementos de prioridade, era a questão da religião para os povos astecas. Muitos deles liam e já também escreviam. Tinha uma compreensão muito evoluída no caso da própria astronomia, e a sociedade ela tinha uma arquitetura sustentável, plataformas artificiais de terra, e nessas plataformas artificiais de terra é onde eles faziam o quê? A própria agricultura. Porque como que era feita essas tipos de plataformas que são conhecidas como chinampas? Eles faziam, no caso, essas elevações com estacas em volta e colocavam o quê? Lodo do lago. Então, assim, a área do plantio não dependia o quê? Tanto do próprio regime das próprias chuvas. Mas uma prática que manteve
uma prática que é muito, vocês não vão achar esquisito, era a prática de fazer sacrifícios humanos. Esses sacrifícios eram feitos que para os deuses em gigantescas cerimônias. Então, sacrificava para tudo, tá? Então, sacrificava para que tivesse uma colheita boa, sacrificava-se o quê? Para que a terra não tremesse, porque ali é uma região que também sofre o quê? Sísmios. E também o quê? Para agradar os próprios deuses. Então, tudo era motivo o quê? De sacrificar as pessoas para os próprios deuses que eles acreditavam. Tem uma história que fala que certa vez eles mataram 48 crianças durante uma cerimônia. Para quê? Para que se tivesse chuva. Então os tipos de sacrifícios, eles variavam bastante. Então muitas vezes era comum, às vezes eles pegarem e, no caso, decepar o sujeito e pegar, no caso, a sua própria pele para estar usando. Então, no caso, eles eram muito sangrentos quando se tratava com relação à questão religiosa. Mas se você for olhar na antiguidade inteira, isso daí não é muito diferente não, tá? Todos os cidadãos tinham compromissos o quê? Religiosos. Mas obrigações para com o imperador variavam de acordo o quê? Com a própria classe social. A sociedade ela era estratificada, então tinha pessoas que ficavam acima das outras e que tinham o quê? Funções diferentes e privilégios diferentes. A maioria da população prestava o quê? Serviço militar, pagava imposto, tá? E era responsável pela conservação do quê? Dos próprios caminhos, das estradas e, no caso, para a construção das pirâmides. Abaixo, no caso, dessa sociedade, dos mais pobres, dos camponeses, nós vamos encontrar o quê? Os próprios escravos. Eles não eram considerados o quê? Cidadãos. Mas, por outro lado, eles moravam junto, comiam, se vestiam com qualquer um, tá? E eram bem tratados também pelos próprios senhores. Nós vamos encontrar uma outra classe daquela época também, que era dos próprios artesãos, que era uma classe extremamente conceituada. Porque você vê que é uma sociedade o quê? Que as coisas não eram feitas em fábrica. Então, no caso, quem tinha habilidade artesanal tinha grande importância. Então eles faziam o quê? De tudo, né? Desde sapato, joias e tinha o quê? Uma remuneração muito alta. E depois, acima deles, você vai encontrar o quê? Os poderosos comerciantes, que eles tinham o quê? O próprio monopólio das mercadorias de luxo. E como eu disse, também tinha lá escola. Tá? Tinha uma escola que era mais popular, que era frequentada por quem? Pelos mais pobres, né? Lógico. E, no caso, o conteúdo era praticamente militar. Você aprendia lá. Era isso que você ia na escola para aprender, era luta, tá? E uma outra que era elitizada, tá? Que eles ensinavam o quê? A escrita dos próprios códigos que eles tinham naquela época, os calendários, e preparavam muitos jovens o quê? Para serem o quê? Sacerdotes da própria religião dos próprios astecas. As meninas, elas aprendiam o quê? A cantar e dançar. Era basicamente isso. E já com 10 anos de idade, elas já estavam casadas e cuidando das atividades domésticas. Os homens podiam ter o quê? Várias esposas. Olha, quando a gente falou na semana passada com relação... Semana passada não, retrasada, né? Com relação à questão da mulher na sociedade, você vai ver que em várias épocas a gente vai ver que no caso a mulher vai ser muito discriminada. Entre os astecas também. Então eles podiam ter várias mulheres. A única coisa é o seguinte: antes de casar, o cara não podia ser pego bêbado ou correndo atrás da mulherada por ali. Agora, se ele fosse pego embriagado, fazendo baderna, eles eram o que? Condenados a serem atirados ao fogo. Então era uma sociedade assim que tinha costumes um tanto violentos. Os camponeses daquela época, eles viviam em casas muito pequenas, palha de barro, teto de palha.
Já os templos e palácios eram muito suntuosos, que nem a gente vai ter um templo muito grande, que até ele foi dedicado ao próprio deus da guerra, que tinha 27 metros de altura e 90 de largura, tá? E também tinha um outro palácio que ele é muito conhecido, que foi o Palácio de Montezuma, que é situado aqui numa região de um quadrilátero de 200 metros e que apresentava com um vasto conjunto de edifícios com 2 andares agrupados em jardins interiores, e ali penetrava tanto por terra quanto por água. Era composto de apartamentos, salas de reunião, tribunais, depósitos de tesouro, escritórios e, no caso, salas de música, dança, tudo se imaginava lá. Viveiro de pássaros tropicais, que se tinha muito naquela região, e até mesmo um zoológico, que você vai encontrar lá, no caso, pumas, aves de rapina, serpentes, que se tinha muito naquela região. Então, de uma maneira geral, os astecas tinham o quê? Um padrão de higiene o quê? Bastante elevado para os costumes europeus daquela época. Os europeus não eram, por assim dizer, muito educados nesse sentido, eram um pouco porcos, não gostavam de tomar muito banho, coisas do tipo, né? Então, eles até mesmo limpavam o dente. Limpavam com carvão, sal, para prevenir as próprias cáries. Para passar o tempo, eles jogavam pelotas, que era um tipo de jogo que pegava, no caso, uma bola de borracha com as coxas e quadril e ia jogando até cair dentro de um arco. Então você vê que já era um princípio já de um jogo de basquete. Então, eu vou parar por aqui, senão eu vou estender muito. Tem muita coisa se for querer falar sobre os astecas. Eu peguei só um pequenininho recorte sobre eles. Então, se você tiver interesse em conhecer mais sobre os astecas, o que você tem que fazer? Pesquisar, tá? Na internet tem muito vídeo falando deles, tem vários filmes também que procuram retratar sobre os próprios astecas. Tá ok? Então, por enquanto é só. Tchau!